Pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam muito bem, que os vossos familiares estejam bem. Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de Ética e Filosofia Política Contemporânea. Só queria pedir desculpas por segunda e terça não poder ter ministrado as nossas aulas. Enfim, motivos de força maior. Na segunda-feira me senti bastante indisposto por causa da vacina. E na terça tínhamos a colação de grau de estudantes do Departamento de Filosofia, e como chefe, no caso, pro tempore dele, eu não poderia, e nem gostaria, no caso, nem quis, deixar de participar de um momento tão importante para o nosso curso, para os nossos alunos. Enfim, dito isso, nós vamos aproveitar esses 3 dias restantes da semana, talvez utilizar alguma coisa da semana que vem, mas sempre ressalvando que, como nós já havíamos feito uma organização prévia e, no caso, tivemos que mudá-la, vocês estão muito tranquilos, muito livres para poderem participar ou não conforme os vossos compromissos, porque, primeiro, eu deixo as aulas gravadas e, segundo, sempre ressaltando que o que lhes importa, o que importa para todos nós são as vossas dissertações de mestrado, isso que é o mais importante para que vocês consigam, no tempo correto, se formarem, ok? Nós estamos trabalhando 4 tópicos, 4 temas que eu considero fundamentais na teoria política contemporânea, quais sejam a questão do racismo colonial e, então, dos regimes totalitários, do fascismo propriamente dito. Segundo, a questão da descolonização africana e, eventualmente, do pensamento indígena, nesse sentido de uma crítica da modernidade desde fora e em termos de descentramento epistêmico e pluralização política. Nós vamos terminar, inclusive, esse tópico hoje com o estudo da questão do racismo colonial em Albert Memmi e em Frantz Fanon, em particular, ressaltando essa ideia de uma sociedade sem mediações ou de uma sociedade demarcada pela fragilidade das mediações institucionais caudatária desse fenômeno do racismo estrutural. O terceiro tópico, então, que nós veremos amanhã e sexta, das minorias político-culturais, da emergência das minorias políticas no contexto da esfera pública das democracias ocidentais. E, então, na semana que vem, ressaltando mais uma vez, que se vocês não puderem participar, não tem problema, eu gravo as aulas aqui, na semana que vem, a questão da juridificação do poder, 2 ou 3 aulas no máximo, ok? Então, esse é o roteiro da nossa disciplina. Lembrando que a chave de leitura que nós estamos utilizando nessa disciplina de Ética e Filosofia Política Contemporânea, que, aliás, dá uma ênfase maior na questão da filosofia política contemporânea, que é a minha área de especialização, a chave de leitura consiste exatamente na recusa da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Portanto, na ideia de que a cultura, a sociedade, a política, a história, a intersubjetividade são autorreferenciais, são normatividade e demarcadas por normatividade e não, como nós vimos em Darwin, ou Hitler, ou Stalin, ou mesmo nessa lógica do Partido Nacional Sul-Africano, na lógica dos eugenistas brasileiros, na lógica do caso Plessy versus Ferguson, no caso dos Estados Unidos, em termos de um necessitarismo, digamos, biológico, do racismo em sentido estrito, ou então de leis causais que são constituídas de modo pré-político, pré-cultural e ahistórico. Portanto, sintetizando, tudo na teoria política contemporânea, político, relacional, simbólico, normativo, mas político aqui não no sentido propriamente de partidos políticos ou apenas disso, e sim nessa questão da intersubjetividade, da socialização, da relacionalidade em comum em relação aos sujeitos e aos grupos humanos. É assim que se produz socialização, subjetivação, é assim que se produz, então, evolução social, é assim que se produz, finalmente, justificação da normatividade. E lembrem que, nesse contexto amplo do pensamento político contemporâneo, das ciências humanas e sociais contemporâneas, nós temos como categoria central a da diferença, ou alteridade, ou outro, outra, pluralismo, multiculturalismo, diversidade. Depende muito das tradições teóricas, mas todas elas significam exatamente essa ideia de que a diferença ela é fundacional e não acidental, e não meramente aparente, digamos assim. Ela é o fundamento desde o qual esses processos de socialização, subjetivação se dão, e não, como eu estou lhes dizendo, algo subsidiário, algo secundário. E por isso,
elas só podem ser apagadas, reduzidas nessa sua efetividade a partir, então, de perspectivas de limpeza étnico-racial, de invisibilização, silenciamento, negação político-normativos. E é nesse sentido, mais uma vez, que a teoria política contemporânea, nessa correlação originária entre direitos humanos, pluralismo e Estado democrático de direito, tem como eixo estruturante a proteção da diferença, ou se vocês quiserem, da personalidade e alteridade, lembrando que elas se dão, como eu lhes falei há poucos momentos, concomitantemente em termos da correlação socialização subjetivação. Então esse é o grande objetivo dos direitos humanos, da diversidade afirmada como um valor público e institucional, na verdade como um valor universal concomitante aos direitos humanos, e finalmente então de toda essa estrutura sistêmico-sistemática em torno ao Estado democrático de direito, ou a instituições, inclusive supranacionais, fundadas, mais uma vez, nessa correlação entre direitos humanos, pluralismo ou diversidade e direito. E isso que é muito interessante, então, porque nós vemos todo esse conjunto amplo de valores, práticas, sujeitos e instituições direcionados à prevenção do fascismo, portanto, constituídos em termos de uma perspectiva antifascista, antitotalitária, anticolonial, antirracista, não fundamentalista, e, obviamente, em consequência, orientados à materialização desses direitos, dessas garantias fundamentais, destas condições mínimas de vida que são necessárias para que essa correlação entre direitos formais e prática cotidiana encontre efetividade, substantividade, e se nós pensarmos nesse aspecto, na correlação de direitos de primeira geração, direitos de segunda geração e direitos de terceira geração, que nós vemos no contexto da nossa Constituição de 88, nós vamos entender, inclusive, seja esse sentido amplo de uma democracia pluralista e universalista constituída como um Estado democrático de direito, ou seja, ela depende de um arcabouço teórico universalista e de políticas materiais, de bens sociais, de integração, seja finalmente aquele próprio argumento que eu achei muito interessante no texto do Luiz Roberto Barroso, de que o STF tem doutrina pacificada considerando que os direitos individuais, que são colocados no artigo 60 como cláusula pétrea, que não pode, portanto, ser reformada pelo Constituinte derivado, esses direitos individuais fundamentais, eles congregam também, isso eu achei muito interessante no argumento dele, os direitos de segunda geração, portanto, os direitos sociais e econômicos, e os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos. Então, achei muito interessante esse aspecto, que não só não se pode reformar ou retirar a centralidade dos direitos de primeira geração, que são os direitos individuais e políticos, mas também como condição para a efetividade deles, da sua ramificação material, que seriam, então, os direitos de segunda geração, sociais e econômicos, culturais, e os direitos de terceira geração, difusos e coletivos. E isso, mais uma vez, repito, é o grande, digamos, é o grande diferencial do Estado democrático de direito, da democracia pluralista e universalista constituída como um Estado democrático de direito, a saber, mais uma vez, essa universalidade dos direitos correlacionada à materialização do direito, ou, se vocês quiserem, essa universalidade da alteridade e personalidade, o seu caráter aborígene, originário, fundador de todo o sistema público de direito, e, obviamente, em consequência, a juridificação do poder, e aqui, por juridificação do poder, eu também entendo a materialização do direito, concomitantemente, então, a organização das instituições, das práticas, dos sujeitos sociais, das posições políticas e morais em termos de tradução completa, tradução plena ao procedimentalismo, à principialidade, à simbologia e à linguagem do direito positivo, tanto quanto a sua fundação nos direitos humanos e no pluralismo. Dito isso, e eu vou apresentar para vocês essa questão de modo mais específico, como consequência dos nossos argumentos em termos de crítica ao racismo, ao fascismo, ao totalitarismo, e de emergência da descolonização e das minorias políticas na última sessão, que dirá respeito à juridificação do poder. Mas vocês já percebem gradativamente que essa questão vai se colocando como uma exigência absolutamente fundamental para nós interrompermos regimes fascistas, porque o que nós vimos em Darwin, de modo inicial, que era a ideia da eugenia social como
como uma prática institucional de controle populacional, de interdição, de guetização dos grupos sociais, em Hitler e em Stalin adquire toda a pungência que nós vemos, inclusive, nas pesquisas históricas em relação a esses regimes, a saber, no assassinato direto, e não só, no caso, na própria separação em guetos, no próprio Gulag, no próprio campo de concentração, na própria câmara de gás ou no pelotão de fuzilamento, que era um dos clássicos métodos de execução, no caso do comunismo, esse último. Mesmo no caso de Hitler, vocês vão perceber várias fotos de oficiais nazistas apontando, ou até vídeos, eventualmente, apontando pistola ou fuzil na cabeça dos prisioneiros judeus e atirando como se fosse uma coisa qualquer, inclusive colocando eles já previamente dentro das valas e depois atirando. Então, muito interessante, nós estamos percebendo no próprio estudo de Darwin, Hitler, Stalin, ou mesmo nestes documentos em torno ao apartheid, a segregação racial nos Estados Unidos, a eugenia no Brasil, que de fato se trata de uma questão insustentável se for deixado exatamente a esse sabor da espontaneidade dualista, maniqueísta dos líderes, dos grupos, das seitas fascistas, e, portanto, isso exige de maneira premente, de maneira urgente, e a própria legislação em torno a isso mostra, exatamente a juridificação do poder, ou seja, domá-lo e domar os grupos sociais, digamos assim, com base no caráter educativo, integrador e protetor da lei. Esse também é um aspecto interessante. Direito, nesse caso, que, conforme nós trabalhamos, não é, em primeiro lugar, força bruta, ou aquilo que o Weber dizia da violência institucional considerada legítima, mas uma base educacional, uma base normativa que nos permite entender e frear esses avanços corriqueiros do fascismo que nós então fascistas no contexto então de Hitler, Stalin e Mussolini. E como eu lhes disse, a descolonização africana e os exemplos que eu trabalhei com vocês nas aulas anteriores, e em particular na última aula de sexta-feira, relativamente primeiro à história contada pelos nossos desbravadores ou pelos belgas, e segundo a prática política, a prática social cotidiana de limpeza, violência raciais, nesse mesmo contexto, em primeiro lugar, no nosso caso brasileiro, em segundo lugar, na própria história da Bélgica no Congo. Então, esses dois exemplos nos mostram exatamente a premência dos direitos fundamentais, do Estado Democrático de Direito, a centralidade da diversidade, porque o que nós percebemos foi exatamente uma atividade sistemática, justificada normativamente, de violência, de segregação, de instrumentalização e, em última instância, de assassinato sádico, como nós podemos perceber, inclusive, nas várias fotos de mutilações a que os grupos negros, os sujeitos negros seriam submetidos no contexto do Congo belga. Então, é nesse contexto que eu quero trabalhar e inserir hoje com vocês essa ideia fanoniana de Frantz Fanon, de que a sociedade colonial baseada no racismo é uma sociedade demarcada por ausência de mediações, ou, repito mais uma vez, pelo fato de que essas mediações são extremamente frágeis, incapazes de frear e, em última instância, eliminar a relação de violência direta entre o colonizador, do colonizador em relação ao colonizado, do aparato colonial em relação à condição dos sujeitos, dos grupos colonizados. E eu acho essa ideia muito interessante, e ela, na minha percepção, resume exatamente o sentido do fascismo, e nesse caso, da sua base matriz, que é o colonialismo, o racismo, enquanto uma perspectiva política de mundo imediata, direta, insensível, destinada, então, uma vez que é uma perspectiva dualista maniqueísta, à destruição do oposto da sua condição, do seu grupo antagônico, a partir dessa ideia de uma guerra não mediada, de uma guerra direta de extermínio, enfim, do sujeito-grupo menorizado. Muito interessante, então, essa ideia da sociedade sem mediações de Fanon, que eu vou mostrar logo adiante para vocês,
ela, como eu lhes disse, tem esse profundo sentido de crítica ao fascismo, de crítica ao racismo, entendendo esse mesmo fascismo, seja ele fundado no racismo estrutural, seja ele fundado na ideia de uma comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino, como, de fato, o ilimitado que leva à destruição do humano, e, em primeiro lugar, daquele humano considerado inferior e menorizado. E, aliás, eu começo exatamente com essa observação do Albert Memmi, no seu livro Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, de que o racismo é o fundamento estruturante do colonialismo, sem o qual, de fato, sequer seria possível pensarmos no colonialismo. E aí vejam o que ele nos diz: isso não passa, aliás, de um sonho vago do humanista metropolitano, ou seja, no caso de que é possível eliminarmos o colonialismo, ou de que o colonialista pode se converter exatamente em um humanista, digamos assim. O colonialista sempre afirmou, e com nitidez, que essa adequação era inconcebível, ou seja, essa horizontalidade entre ele, o colonialista, e o sujeito-grupo colonizado. Então, vejam, a simetria, a horizontalidade no contexto colonial é impossível, porque o próprio contexto colonial se funda no racismo estrutural, isto é, na assimetria determinada, no caso dos racistas, a partir de uma perspectiva pré-política, pré-social, pré-cultural. Mas a explicação que o colonialista se crê obrigado a apresentar, continua o Memmi, muito significativa ela própria, será inteiramente diferente. Essa impossibilidade da adequação, no caso, entre colonialista e colonizado, não procede dele, do colonialista, porém de outro, do colonizado. Ou seja, não é possível horizontalidade entre o branco e o negro, o branco e o indígena, porque está na natureza do branco, assim como na natureza do negro indígena, exatamente a desigualdade. São sujeitos racialmente diferentes, são grupos racialmente diferentes. Um, como nós vimos em Darwin, carrega a potência da evolução humana, e é, na verdade, essa potência, se nós nos lembrarmos de Hitler. O outro, mais uma vez lembrando de Darwin, é um erro biológico, digamos assim, ou então, lembrando também de Hitler, a lembrança presente de um passado infeliz, de um erro passado, no caso, em termos de miscigenação. Muito interessante, vocês vejam que o racismo... O que ele está querendo dizer com isso? Que o racismo concebe as desigualdades não como políticas. A desigualdade branco-negro aqui não é produzida politicamente e muito menos possível de reforma política. Ela é simplesmente uma determinação biológica. Aliás, para usar o termo que nós usamos aqui como definidor do fascismo, ela é, essa desigualdade, demarcada em termos de sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Por isso que ele colocou aqui que essa assimetria se deve à natureza do colonizado, isto é, ao racismo. Em outras palavras, e eis aqui o traço que completa esse retrato, o colonialista recorre ao racismo. Portanto, entendendo mais uma vez que essa desigualdade, ela, que não é apenas morfológica, mas também genética, essencial, digamos assim, ela não depende de uma relação política. No caso, vamos pensar aqui em termos de conquista, instrumentalização, escravização. Ela se define no gene, hereditariamente, em termos, como eu estou lhes falando, biológico. É significativo, então, continua o Memmi, que o racismo, vejam só que interessante, faça parte de todos os colonialismos. O racismo, repito, faça parte de todos os colonialismos, em todas as latitudes. Não é uma coincidência. O racismo resume e simboliza a relação fundamental que une colonialista e colonizado. Então, vejam, aqui nos surgem duas ideias. Primeiro, vejam essa ideia de uma relação entre colonialista e colonizado. Como o Franz Fanon vai dizer logo adiante, o colonizado é uma produção do colonialista. O negro, o índio, é uma produção do colonialista, que seja nesse sentido de nomeação, de normatização, seja no sentido de viabilizar todo o sistema de exploração, de instrumentalização que é próprio à colônia. Agora, tem um segundo aspecto interessante aqui. Vocês vejam, repito aqui, o racismo resume e simboliza a relação fundamental que une
colonialista e colonizado, que é exatamente o fato de que ele pressupõe, ou como o racismo se pressupõe, a naturalização, a normalização e, então, como consequência, a politicidade, despolitização da relação colonial. E vejam nesse sentido que o racismo é uma forma tanto de justificação normativa que permite ao colonialista dormir tranquilo, digamos assim, na medida do possível, com o tipo de barbárie prática que ele comete, quanto, em consequência, instrumentalizar de modo cada vez mais acentuado esses sujeitos colonizados e mantê-los, se necessário for à força, exatamente nessa situação de sujeição e, em última instância, inclusive, instrumentalizá-los, estuprá-los, deformá-los, como nós vimos nas fotos no caso do Congo belga, e, em última instância, eliminá-los da face da terra sem nenhuma mancha em termos, seja da consciência moral, seja, então, da perspectiva cultural civilizada, entre aspas. E aí, nesse sentido, e vejam que essa é a consequência direta, o racismo se torna na prática cotidiana do colonialista, sem a qual ele, de fato, não conseguiria manter o tipo de assimetria colonial, manter o tipo de sistema colonial, como eu lhes disse, direcionado, aliás, como o Albert Memmi nos disse, direcionado à exploração econômica do colonizado para benefício, então, ou das metrópoles, ou, enfim, dos colonizadores. Vejam, portanto, que o racismo não só funda a colônia, a colonização, como ele é, em consequência, também a prática mais básica, mais normalizada, mais cotidiana dessa mesma condição colonial. E ele, então, nos diz, não se trata, de modo algum, de um racismo doutrinal. Vejam, a ideia não é racismo doutrinal, é racismo prático, é cotidiano, é nas relações sociais, não é apenas aquela teoria bonitinha lá do Silvio Romero, e, aliás, hoje eu lia também algumas questões em torno ao Machado de Assis, e o Silvio Romero tinha um ódio mortal, uma ojeriza quase que mortal em relação a Machado de Assis. E lembrem, mais uma vez, desse contexto do próprio Silvio Romero, no caso de que nós temos a África nas nossas cozinhas, a América nas nossas florestas e a Europa nas nossas salas de estar. Então, vocês vejam o que ele quer dizer aqui. O racismo colonial não é mera doutrina, uma doutrina ingênua, inocente, de alguém que produz lá uma perspectiva eugênica, assimétrica, no seu livreto, no seu artigo panfletário e tal. O racismo colonial, ele é, em primeiro e fundamental lugar, digamos assim, exatamente uma prática corriqueira desse mesmo contexto colonial. E é só por isso, conforme o próprio Albert Memmi nos disse na passagem anterior, em outras das aulas anteriores que nós vimos, é só por isso que se consegue manter essa situação constante de instrumentalização cotidiana, que é, como ele está dizendo aqui, uma relação de violência direta demarcada pelo racismo. E aí vejam de novo, seria, aliás, difícil para o colonialista ficar e desenvolver uma ideia de racismo doutrinal. O colonialista não ama a teoria e os teóricos. Aquele que se sabe em má postura ideológica ou ética, gaba-se, em geral, de ser um homem de ação que retira suas lições da experiência. Aliás, uma parte, essa observação, se nós aplicarmos em muitas situações do nosso cotidiano, a ideia de que a teoria é um exercício inútil, a ideia de que a teoria simplesmente é um luxo de alguém no alto da sua cátedra, na sua torre de marfim, de que o que importa é a prática cotidiana, não nos é estranha. Já ouvimos isso em muitos e muitos lugares, inclusive nos mais altos lugares da nossa esfera política, o que é muito interessante, mais uma vez. Mas, enfim, vejam, o colonialista, como eles diziam, não ama a teoria e os teóricos. Aquele que se sabe em má postura ideológica ou ética, gaba-se, em geral, de ser um homem de ação, que retira as suas lições da experiência. O colonialista tem muita dificuldade de construir seu sistema de compensação para não desconfiar da discussão. Seu racismo é vivido, cotidiano, mas nem por isso sai perdendo. Ao lado do racismo colonial, vejam isso muito interessante, ao lado do racismo colonial, o dos doutrinários europeus parece transparente,
congelado em ideias, à primeira vista quase sem paixão. Vou dar um exemplo aqui para vocês do que ele quer dizer, do que ele está querendo dizer aqui. Isso aqui é racismo colonial, é o racismo da experiência cotidiana, é o racismo da violência, da morte, da mutilação, da destruição da personalidade, como nós vimos, da alienação cultural. Em contrapartida, é isso que ele quis chamar a atenção, esse é o racismo soft, ingênuo, quase idiota, digamos assim, da filosofia europeia, que é o racismo tão potente quanto, mas vejam, ainda assim é o racismo, vamos colocar aqui, de alguém que utiliza isso simplesmente para construir, em primeiro lugar, um horizonte teórico, alguma coisa nesse sentido, comparado com aquele da própria colônia. E aí vocês lembram mais uma vez que eu li, já estou chegando lá, ok? Que eu li essa questão do homem, do negro como homem natural em Hegel. Então, só mais uma vez para fazer essa comparação do que ele está argumentando. Vejam aqui de novo, a principal característica dos negros, diz o Hegel, é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. Vocês vejam, é só mistificação. Ele nunca conheceu na prática um negro, nunca viajou, aliás, mais uma vez, da Alemanha para além da Alemanha. Então, é mistificação. Ouviu falar, leu algum relato imaginário, fantasmagórico, e colocou no papel como forma de justificativa, então, em contrapartida da consciência do homem europeu, da consciência civilizacional europeia, como o progresso da consciência de liberdade, como presente efetivo e abertura para o futuro. Então, isso aqui é quase que ingenuidade, se nós não soubéssemos, obviamente, das consequências práticas. É mais burrice do que propriamente, e mesmo num homem, num pensador da altura de Hegel, obviamente, é mais burrice do que propriamente algo que tem um embasamento científico. Na verdade, como nós podemos perceber com todas essas observações, não tem nenhum fundamento científico, senão a naturalização de preconceitos, no caso, algo nesse sentido. Agora, esse racismo que nós vemos aqui sintetizado em fotos, que é o racismo cotidiano, no caso que o Albert Memmi chamou a atenção, esse racismo é o que, de fato, especifica as relações coloniais. Lembrem que eu fazia menção para vocês de quem já conheceu, já viu de perto uma senzala ou algo similar, vai entender o tipo de argumento que o Albert Memmi acabou de utilizar, saber, em termos do racismo colonial, a saber, exatamente essa ideia de uma violência sistemática permanente, de uma mutilação, do estupro, do chicote, do enjaulamento, do acorrentamento, dessa situação de animalização permanentes, cotidianas, aos quais, então, os sujeitos escravizados, os grupos escravizados, efetivamente são submetidos. E é nesse sentido que ele disse aqui, como vocês puderam perceber, comparado com o racismo colonial, esse racismo hegeliano, kantiano, enfim, esse racismo da filosofia europeia, ele é quase uma ingenuidade, como eles disse, uma burrice de quem nunca saiu, nunca viu nada para além do seu contexto e ousou pensar ou, enfim, conhecer na prática cotidiana esses diferentes grupos humanos. Agora, o racismo colonial é exatamente isso, essa violência nua e crua e dura, no caso, a qual os sujeitos colonizados estão submetidos permanentemente. E aí, vejam, ele complementa conjunto de condutas, de reflexos adquiridos, exercidos desde a primeira infância. Muito interessante, lembrem daquela figura muito característica, no caso do racismo brasileiro, disso que o Gilberto Freire vai chamar do sadismo colonial, da criança branca montando a criança negra. Muito interessante. E valorizado pela educação. O racismo colonial está tão espontaneamente incorporado aos gestos, às palavras, mesmo as mais banais, assim como se vocês pensarem a LGBTfobia, o machismo, muito corriqueiros, quase naturalizados na nossa linguagem, nas nossas ideias cotidianas, que parece, continua o Memmi, constituir uma das mais sólidas estruturas da personalidade colonialista. Então, vocês vejam, o racismo se torna exatamente
naturalizado, normalizado como uma atitude corriqueira que vai das nossas ações aos nossos pensamentos e valores e desses, mais uma vez, às nossas ações. A frequência de sua intervenção, sua intensidade nas relações coloniais seria, no entanto, estarrecedora se não soubéssemos até que ponto ajuda o colonialista, vejam, até que ponto o racismo ajuda o colonialista a viver e permite sua integração social. Um esforço constante do colonialista consiste em explicar, justificar e manter, tanto pela palavra quanto pela conduta, o lugar, na verdade, o não lugar, se vocês quiserem, e o destino do colonizado, seu parceiro no drama colonial. Quer dizer, em definitivo, explicar, justificar e manter o sistema colonial e, portanto, o seu próprio lugar. Então, vocês vejam mais uma vez a ideia de que o racismo, enquanto prática normativa e conduta cotidiana normalizadas, tem e serve como eixo estruturante, como, digamos, o arcabouço desde o qual as relações práticas efetivamente se dinamizam. E é por isso que ele coloca aqui esse argumento de que são relações normalizadas enquanto violência sistemática e cotidiana, na palavra, nos gestos, nos valores e, finalmente, nas atitudes em torno à instrumentalização em vista do benefício econômico, mas vocês vejam aqui extrapolando a perspectiva econômica e adquirindo uma condição necessitarista, enquanto uma determinação biológica pura e simplesmente. Muito interessante, então, que daqui devém essa ideia, mais uma vez em Memmi, mas também em Frantz Fanon, como nós vamos ver logo adiante, de que o racismo é a condição fundamental do colonialismo, do colonialista. E, mais uma vez, é por isso, como nós vimos na aula de sexta-feira, que não é possível, no caso, um abandono do racismo e, com isso, então, a correção das desigualdades, das assimetrias, da ossificação colonial. Como consequência, não é possível sequer a transformação da colônia em metrópole, porque aqui nós temos, a menos que nós apaguemos o próprio sujeito menorizado, mas nesse sentido também eliminaríamos o colonialismo, porque, em última instância, a colônia depende, se funda toda ela nessa perspectiva do racismo estrutural, como condição, de fato, de manter essa assimetria, essa instrumentalização e, portanto, a supremacia social do branco em relação ao negro, do branco em relação ao indígena, enfim, do colonizador em relação ao colonizado. E vocês lembram, em relação a isso, que aquela declaração política, a declaração de princípios políticos do Partido Nacional da África do Sul, ela vai exatamente nessa direção, de que se nós assumirmos a horizontalidade social e, portanto, retirarmos essa perspectiva da guetização que é própria ao colonialismo, nós estamos dando o golpe de morte em nós mesmos, nós estamos assinando um cheque em branco relativamente ao nosso próprio suicídio como raça superior e, portanto, abrindo via integração cultural e miscigenação a possibilidade de destruição, não só de destruição dessa raça superior, mas também de elevação dos sujeitos escravizados, dos sujeitos inferiorizados, e então, por consequência, destruímos o próprio colonialismo. Vejam que essa é a dupla ideia, destrói-se não apenas a pureza racial, mas todo o regime que se baseia nela e que a promove, que é a assimetria colonial. E ele nos diz, então, o racismo aparece assim não como pormenor mais ou menos ocidental, porém como elemento consubstancial do colonialismo. Vejam só, o racismo não é acidente, não é uma perspectiva de segunda mão, periférica, secundária, enfim, em relação à própria expansão global da modernização europeia sob a forma da correlação eurocentrismo, colonialismo, racismo como fascismo. Ele é, como vocês estão vendo aqui, consubstancial ao colonialismo e, obviamente, então, como consequência também, a própria modernização que o encampa, que o amplifica em termos dessa sua expansão global. Então, muito interessante. O colonialismo aqui não é um acidente de percurso, mas a própria construção, a própria exigência política da expansão da modernidade, sem a qual ela teria que equalizar a tudo e a todos, digamos, no mesmo status que ela confere ao homem, pelo menos no contexto dos
18, 19, 20, no caso, ao homem branco, liberal, enfim, esse homem que é e que tem todos os direitos políticos, sociais, inclusive submetendo a própria mulher, os próprios filhos, no caso, e principalmente nesse caso, os sujeitos não brancos. Então, isso é muito interessante porque vocês vejam, aquilo no Mbembe chamou atenção para nós vimos isso na primeira e na segunda aula sobre a descolonização, ele chamou atenção exatamente para essa ideia de que a descolonização africana, ela é, na sua essência, digamos assim, uma maturação da modernidade. É o primeiro movimento político que leva às últimas consequências, o arcabouço universalista dos direitos do homem e do cidadão modernos, da ampliação da igualdade material, da liberdade, da igualdade, da fraternidade desenvolvida pelos modernos, porque a grande contradição da modernização europeia é exatamente essa, de que reduziu, e o Aimé Césaire fala isso de modo muito enfático, reduziu os direitos do homem e do cidadão a um elemento racial, a um elemento etnocêntrico, a um elemento machista. Portanto, mais uma vez, reduziu os direitos do homem e do cidadão ao homem, que, aliás, o próprio termo aqui já exemplifica isso de modo muito claro, ao homem branco. Então, muito interessante, mais uma vez, que nós estamos percebendo agora em Albert Memmi, mais uma vez, essa ideia de que a modernização ocidental e a sua consequência, o seu braço extensivo, que é o colonialismo, se baseiam de modo consubstancial, ou, se vocês quiserem, de modo substantivo no racismo, sem o qual essa mesma modernização ocidental fica completamente emperrada na sua evolução e, ao mesmo tempo, que nos permite entendê-la nessa sua expansão instrumentalizante, totalizante, massificadora, que depois gera, no âmbito interno da Europa, os regimes fascistas que nós tematizamos no primeiro tópico desta nossa disciplina. E ele continua, então, é a melhor expressão, o racismo, como questão substantiva, do fato colonial, e um dos traços mais significativos do colonialista. Não apenas estabelece a discriminação fundamental entre o colonizador e o colonizado, condição sine qua non da vida colonial. Vejam só agora, mas funda a sua imutabilidade. Então, isso é muito interessante, é algo que eu já havia comentado com vocês antes. Na medida em que você assume o racismo, você naturaliza e, como consequência, despolitiza as relações sociais. A desigualdade aqui, ela não se dá no âmbito político, da produção social, da produção política. Ela se dá no âmbito do gênero. É algo que o Darwin já nos falava. A desigualdade entre raças é uma desigualdade caudatária de seleção sexual e tem base genético-fisiológica. A desigualdade entre homem e mulher é uma desigualdade caudatária da seleção sexual e tem uma base genético-fisiológica. A estratificação social é caudatária do legado genético, do legado hereditário que as gerações passadas, que os genitores conferiram à prole presente, e, portanto, ela não é política mais uma vez. Daí a solução darwiniana da eugenia, que é muito assumida depois pelo seu primo Francis Galton, em termos de darwinismo social, e então, seja por regimes de exceção como o de Hitler, seja finalmente pelas sociedades eugênicas que se proliferaram da África do Sul aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao Brasil, e que tinham nessa eugenia como política biológica do futuro. Lembrem que eu comentei esse aspecto do Renato Kell naquela nossa aula inicial sobre a descolonização, na nossa segunda aula, na verdade, em que, de fato, conhecer as leis da evolução e aplicá-las socialmente, isto é, eugenia, em termos de higiene racial, seria o grande tópico, o grande objetivo para nós corrigirmos os nossos males sociais. E vejam só, o que é mais importante ainda para nós entendermos o tipo de loucura fascista, para nós reerguermos a civilização decaída, no caso do início do século XX, pela miscigenação, e se nós pensarmos, então, a partir da segunda metade, pela emergência das próprias minorias político-culturais, porque isso seria exatamente a degeneração da moral e dos bons costumes, da família, da religião tradicional, oficial, enfim, dessa cultura perene, digamos assim, em termos da tradição judaico-cristã, e no caso greco-latina,
temperada com elementos islâmicos e, finalmente, sintetizada nessa miscelânea ampla que é o renascimento cultural, a renascença nos albores da modernidade. Muito, muito interessante, de fato, que esses argumentos, com mais ou menos intensidade, transitam de ontem para hoje, como vocês viram aí, dos eugenistas do início do século XX, como Silvio Romero, Renato Kell, Monteiro Lobato, para autores contemporâneos como, por exemplo, Olavo de Carvalho, quase com uma condição, com uma relação profunda e direta, eventualmente com as suas especificações. Olavo de Carvalho não se admite racista, por exemplo, embora tenha algumas premissas muito problemáticas, mas, enfim, com uma similitude muito grande que não nos espanta, enfim, na medida em que nós entendemos essa questão da negação, que é muito própria das nossas versões de história nacional, de autocompreensão nacional, da nossa negação do fato colonial, do fato do racismo e principalmente de seus efeitos consequentes em um mundo que ainda reproduz em várias situações socioeconômicas, culturais, históricas, normativas, axiológicas, enfim, essa assimetria racial e, portanto, que normaliza ou que permite a normalização em vários contextos dessa condição de violência, de instrumentalização direta. Muito interessante, então, esse aspecto. Viram, o racismo permite a normalização da violência colonial, mas, antes de tudo, o argumento de que essa assimetria colonial não se funda em uma construção política, mas num fato, numa condição pré-política. E, portanto, nessa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Somente o racismo, continua o Memmi, permite colocar na eternidade, substantivando, ou seja, despolitizando, uma relação histórica que começou em certa data. Essa passagem é muito interessante. Somente o racismo permite colocar na eternidade, portanto, na biologia, em termos pré-políticos, substantivando, dando a ela um caráter essencialista e naturalizado, a assimetria colonial, a raça, uma relação histórica que começou em certa data. Então, vejam, o negro, o indígena, são produzidos em um tipo de contato colonial específico com hora, dia, data, ano, etc. Contextos fundadores. Mas no contexto racial, no contexto racista, nós temos sempre a ideia de que não, estavam sempre lá nessa assimetria e, em última instância, como sugere o Hitler, o contato entre aspas, que é a escravização, a instrumentalização, é profícuo também para o próprio sujeito colonizado. E ele complementa, no caso, o Memmi, donde o extraordinário desenvolvimento do racismo na colônia. A coloração racista da menor atitude, intelectual ou prática, do colonialista e mesmo de todo colonizador. Muito interessante, mais uma vez, está lá na própria fundação da colônia, do sujeito colonizado, e é ele quem permite essa produção ampla de minoridade que vai do âmbito simbólico à perspectiva da instrumentalização, do etnocídio, do genocídio práticos. E, nesse sentido, o Albert Memmi distingue 3 elementos fundamentais disso que ele chama da consciência racista colonial. A saber, primeiro, descobrir e pôr em evidência as diferenças entre colonizador e colonizado, ou seja, o colonizador, como vocês viram, por exemplo, no Hitler, ele funda a civilização, o colonizado, ou ele reproduz a civilização, copiando, portanto, sendo tutoriado, ou então ele destrói qualquer possibilidade de civilização. Como vocês viram o Darwin, a produção musical europeia, a produção musical de negros e hotentotes, os relevos das esculturas europeias e os horrendos baixos relevos das culturas da América Central. Então, sempre se tem aqui o tamanho maior do crânio do homem europeu comparado, no caso, com o do homem negro. E, na verdade, não do homem europeu, mas no caso dele, que é o exemplo do homem alemão, relativamente ao negro em geral. Então, muito interessante. Primeiro aspecto é mostrar que essas diferenças, elas existem, elas são consideráveis. E, aliás, mais uma vez, usando o argumento do Darwin, essas diferenças significam, de um lado, a civilização e, de outro, a selvageria, a barbárie, a animalidade. Segundo aspecto da consciência racista colonial, valorizar essas diferenças em proveito do colonizador
e em detrimento do colonizado, como eu lhes falava agora nos exemplos do Hitler e do Darwin. Ou mesmo, se vocês pensarem mais uma vez, do Silvio Romero, temos a Europa nas nossas salas de estar, a África na cozinha e a América, no caso, nas nossas florestas. E terceiro, então, levar essas diferenças luto, afirmando que são definitivas. Por quê? Porque raça, mais uma vez, é a determinação, sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, e não produção social, produção normativa, como consequência, na medida em que que essas assimetrias, essas diferenças, elas são genético-fisiológicas, elas não podem ser mudadas. E é muito interessante que o Darwin fala na possibilidade, o Hitler nem isso, mas Darwin fala na possibilidade de que as mulheres possam, por meio do desenvolvimento de habilidades masculinas e por meio da eugenia, alcançar uma certa capacidade intelectual similar aos homens, mas não em relação, não por parte dos negros e indígenas em relação ao branco, porque lembrem, negros e indígenas são um erro em termos de seleção sexual, ou uma seleção sexual errada, dinamizada pela poligamia, pelo infanticídio e pela escravização da mulher, e, portanto, emperrando a eugenia em sentido estrito. Então, muito interessante essas diferenças, que é o que ele chama aqui, atenção como terceiro aspecto da consciência racista colonial, as diferenças raciais, elas são biológicas e não políticas, naturais e não normativas, e, como tal, não são passíveis de transformação. Então, esse é o foco, esse é o eixo estruturador da consciência racista colonial. Existe uma assimetria antropológica entre o colonizador e os colonizados que se deve a fatores biológicos, portanto, com caráter pré-político, pré-cultural, histórico, pré-social, pré-linguístico, e esse caráter biológico não pode ser transformado politicamente por reforma política e institucional, porque, de fato, ele não foi causado socialmente, politicamente e institucionalmente, mas em termos biológicos. Mas eis aqui, continua o Memmi, talvez o mais importante. Uma vez isolado o traço dos costumes, fato histórico ou geográfico que caracteriza o colonizado e o opõe ao colonizador, é preciso impedir que o fosso possa ser tapado. Ou seja, uma vez constatada essa assimetria antropológica, é preciso mantê-la, normalizá-la e não tentar corrigi-la em termos de uma simetria, de uma horizontalidade social. O colonialista, essa é a consequência dessa exigência, retirará o fato, a assimetria antropológica da história, do tempo, e, portanto, de uma possível evolução. O fato sociológico é batizado de biológico, ou melhor, metafísico. Afirma-se que pertence à essência do colonizado. De um golpe, a relação colonial entre o colonizado e o colonizador, fundada na maneira de ser essencial dos dois protagonistas, torna-se uma categoria definitiva. É o que é, porque eles são o que são, e nenhum nem outro jamais mudará. Então, esse é o eixo do fascismo, como eles disseram, na medida em que assume, ainda que como um dos nossos colegas, o Devanil, sempre chama atenção em termos de uma certa mistificação da biologia, mas ainda assim, essa é a característica do colonialismo, a sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, de modo que a relação colonial, a simetria antropológica própria a ela, no caso, a diferença entre branco, negro, colonizador, colonizado, ela assume um status biológico, ou seja, pré-político, pré-cultural, histórico, que naturaliza e então despolitiza as desigualdades sociais, concebendo-as como ahistóricas e não propriamente como relacionais, como situadas, como dependendo de um tipo de relacionalidade violenta, digamos assim. E, aliás, é por isso que ele vai dizer, concomitantemente, aquela outra afirmação que nós vimos antes, de que a violência racial ela é cotidiana, normalizada, radicada no mais profundo de cada uma das relações coloniais. É por isso que ele vai dizer que nós temos, no caso do colonialismo, uma situação de violência maniqueísta que impede a sua redenção, ou seja, que impede que o colonialismo se mantenha e que gere relações não violentas, ou seja, onde há colonialismo, há então essa assimetria
essa instrumentalização e, como consequência, essa situação de violência permanente. E aí ele nos diz outro exemplo: não há redenção social e tampouco salvação mística para o colonizado. Vocês vejam, tanto quanto essa assimetria é produzida em termos genético-hereditários, da mesma forma, esse mesmo, e portanto, aqui a assimetria não pode ser resolvida politicamente, a colonização é isso mesmo, uma relação assimétrica, da mesma forma como se argumenta isso por meio do racismo, tem-se como consequência que esse mesmo colonizado não tem condições de ser, por si mesmo, ou enfim, por ajuda de outros, sair dessa situação de periferização, de dependência e, enfim, em última instância, da necessidade de tutoria do colonizador. Assim, não pode livrar-se de sua condição pela conversão religiosa. Inclusive, continuará sendo um sujeito inferior. Vamos pensar aqui no caso das igrejas próprias aos grupos negros nos Estados Unidos e das igrejas, então, direcionadas aos brancos, digamos assim. Então, mais um exemplo similar do que ele está falando aqui. Não lhe será permitido deixar seu grupo social, nesse caso mesmo que ele se converta em sentido estrito, para unir-se ao grupo colonizador. Então, vejam, a assimetria colonial fundada no racismo, ela não é mitigada ou não é eliminada, porque, mesmo que ocorra essa situação de conversão religiosa, de inserção na prática cotidiana, porque, em última instância, os sujeitos inferiores continuam sendo inferiores, continuam sendo indígenas, continuam sendo negros, e, portanto, essa marca, em termos da cor, que é também uma marca sob a forma genético-hereditária, acaba sempre alijando esses grupos inferiorizados da inclusão social e, nesse caso, da horizontalidade moral, institucional, jurídica. E é nesse sentido, aliás, que o Frantz Fanon, agora nos Condenados da Terra, vai chamar atenção para o fato de que, por causa da raça, o mundo colonial é exatamente um mundo dividido em compartimentos estanques. No caso aqui dele, para o exemplo em questão, na área do colono e na área do colonizado. Portanto, no apartheid. O mundo colonial é o mundo do apartheid e não é mero acaso, digamos assim, que nós temos, no contexto da África do Sul, um regime de apartheid institucionalizado e justificado jurídica e politicamente nessa ideia de, por um lado, permitir o autogoverno de cada um dos povos, por outro, manter exatamente, que era esse o objetivo último, a pureza racial por meio da segregação, por meio da guetização. E aí ele nos diz, o Frantz Fanon, o mundo colonial é um mundo dividido em compartimentos. Sem dúvida, é supérfluo no plano da descrição lembrar a existência de cidades indígenas e cidades europeias, de escolas para indígenas e escolas para europeus, como é supérfluo lembrar o apartheid na África do Sul. Portanto, mais uma vez, sociedades coloniais fundadas no racismo estrutural possuem uma estruturação assimétrica, uma dualidade antropológica assimétrica que, no caso, condena os sujeitos inferiorizados, os grupos inferiorizados, a uma situação permanente de segregação e, portanto, de guetização em relação a esse grupo, a esse contexto antropológico, então, considerado superior. É isso que ele chama a atenção aqui em termos do seu conceito de um mundo dividido em compartimentos. Cada raça tem o seu lugar pré-definido pela biologia. E em termos de biologia, em termos genético-hereditários. E vejam, é por isso, e aí vai entrar então a questão que eu lhes chamava a atenção logo no início da nossa aula, é por isso que o mundo colonial, que é um mundo compartimentado, guetizado, ou separado em guetos, ou que constrói o gueto, no caso, o campo de concentração, esse mundo colonial é demarcado pela ideia pela ausência de mediações, pela fraqueza, pelo enfraquecimento das mediações jurídicas, morais, políticas, institucionais interessantes. Então, esse para mim é o conceito que sintetiza, no caso, toda a atuação
e todo o potencial normativo, embora não reduza a descolonização a isso, mas que sintetiza todo o potencial político-normativo de crítica social, de crítica institucional, no contexto da descolonização africana, ou seja, onde existe esse enraizamento do racismo estrutural, as mediações sociais, as mediações institucionais, as mediações jurídicas são frágeis, estão permanentemente submetidas a uma condição de regressão, a uma possibilidade de regressão, porque, e portanto, inclusive a ausência até de segurança jurídica forte, digamos assim, que é uma das bases do Estado Democrático de Direito, porque, de fato, o tipo de relação que subsume o racismo é essa assimetria antropológica entre o sujeito e o objeto. O sujeito de um lado, o objeto do outro. Então, numa relação sujeito-objeto, você não precisa de mediações, porque você pode simplesmente instrumentalizar esse objeto ao seu bel prazer, digamos assim. Vamos pensar aqui a relação entre o proprietário e o boi de carga, digamos assim. É uma relação que eventualmente pode ter alguma cumplicidade, mas em última instância é a relação do proprietário com a sua coisa. E é nesse sentido que o Franz Fanon chama exatamente a atenção para o fato de que, dada essa assimetria antropológica, nós temos, então, no contexto colonial, não só a violência direta e explícita, como também todo o significado que ela traz em termos dessa ideia de que a sociedade colonial é uma sociedade ausente de mediações, que recusa mediações em termos das interações dos diferentes grupos sociais entre si. E, aliás, o exemplo dele, que ele vai nos dar aqui nessa passagem, é muito interessante para nós vermos isso, e eu já retomo esse argumento de novo. Vejam só, o mundo colonizado é um mundo cindido em dois. É a questão do racismo, branco-negro, no caso, ou branco-indígena, vamos pensar assim. Então, existe sempre o colonizador e o colonizado, o sujeito e o objeto. Por isso que ele vai dizer também logo adiante que não há dialética no mundo colonial, não há, se vocês quiserem, relacionalidade, horizontalidade no mundo colonial, mas essa relação sujeito-objeto que é, no caso das justificativas racistas, apolítico-despolitizada, naturalizada, normalizada. O mundo colonizado, repito, é um mundo cindido em dois. A linha divisória, a fronteira, é indicada pelos quartéis e delegacias de polícia. Nas colônias, o interlocutor legal e institucional do colonizado é o gendarme ou o soldado. E aí vejam agora, que é o que me interessa, essa passagem subsequente. Nas sociedades de tipo capitalista, vamos pensar aqui em sociedades europeias, o ensino religioso ou leigo, a formação de reflexos morais transmissíveis de pais para filhos, a honestidade exemplar de operários condecorados ao cabo de 50 anos de bons e leais serviços, o amor estimulado da harmonia e da prudência, formas estéticas de respeito pela ordem estabelecida, criam em torno do explorado uma atmosfera de submissão e inibição que torna consideravelmente mais leve a tarefa das forças da ordem. Então, o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que sociedades metropolitanas são sociedades demarcadas por múltiplas mediações sociais que tornam a exploração cotidiana tolerável e, em última instância, até mitigada. Aliás, é o argumento que o próprio Habermas, o próprio Rawls, o próprio Bobbio chamam a atenção em relação ao estado de bem-estar social. As relações de classe, nesse caso, proletários e capitalistas, ok? Elas são mediadas por uma série de benefícios, de reciprocidades, de acordos de classe que permitem, então, a intensificação da exploração, ou uma certa normalidade da exploração econômica. Nesse sentido, não entendam exploração num significado propriamente negativo, como uma série de benesses sociais concomitantes. Educação pública, do ensino básico ao ensino superior, financiamentos vários, promoção da natalidade, enfim, regras institucionais que funcionam, controle de constitucionalidade, separação e sobreposição entre poderes, várias situações, portanto, que demarcam a ideia de que sociedades metropolitanas, e a filosofia política é um exemplo muito claro disso, são sociedades de mediações múltiplas.
sociedades direcionadas a garantir que todos os conflitos sociais que podem ser previstos e assumidos pela lei, pelas instituições, tenham, de fato, uma resolução pacificadora, uma integração que permita que uma negociação que permita que todos os polos em disputa consigam ganhar o seu quinhão. Enfim, sociedades metropolitanas são sociedades de múltiplas mediações, e se vocês pensarem, conforme eu lhes dizia, na questão da teoria política contemporânea, essas mediações são, na verdade, o eixo estruturante do reformismo político em torno ao direito e ao Estado democrático de direito que demarca essas mesmas sociedades contemporâneas. Isso é muito, muito interessante, porque a democracia, o Estado democrático de direito em sentido estrito, mediações sociais múltiplas conduzidas pelas instituições, demarcadas em termos da previsão legal, da fiscalização judicial, entre outras coisas. Então, isso é o mais fantástico. E é o que ele chamou a atenção aqui. Então, ao contrário dessa autocompreensão, dessa organização metropolitana em torno às múltiplas mediações, a sociedade colonial é exatamente demarcada pela violência direta e, portanto, pela fragilidade dessas mediações, quando não pela própria inexistência, pela própria violação sistemática dessas mesmas mediações. Por isso que ele disse aqui, na passagem quase do meio, que nas colônias o interlocutor legal e institucional do colonizado é o gendarme ou o soldado, e não, por exemplo, o direito, o advogado, os tribunais, digamos assim, os operadores do direito. Vamos pensar como um exemplo próprio a um ambiente metropolitano. E, mais uma vez, eu repito que na teoria política contemporânea, que tem como cerne o direito, o Estado democrático de direito, as mediações, as múltiplas mediações democráticas, é isso que, de fato, potencializa a democracia nesse seu trabalho de integração, participação, inclusão dos grupos sociais em geral, por meio do direito, por meio das práticas institucionais. Ao contrário, como ele nos sugere, dessa sociedade recheada de múltiplas mediações, a sociedade colonial é demarcada por essa perspectiva de violência pura, direta, contra o colonizado como base, entre aspas, agora, da estabilidade social. E aí vejam, nas regiões coloniais, ao contrário, o gendarme e o soldado, por sua presença imediata, por suas intervenções diretas e frequentes, mantém contato com o colonizado. Vocês vejam, então, o contato do colonizado com o colonizador é feito pela violência, em termos de violência institucional, e o aconselham a coronhadas ou com explosões de napalm a não se mexer, a ficar no lugar, a manter e aceitar essa assimetria antropológica, social, política, jurídica. Vê-se que o intermediário do poder, isto é, o aparato coercitivo, utiliza uma linguagem de pura violência. O intermediário não torna mais leve a opressão, não dissimula a dominação, exibe-as, manifesta-as com a boa consciência das forças da ordem. E aí vejam essa questão que vai aparecer agora, que eu quero fazer. Eu não entendo muito, eu comecei a estudar agora direito constitucional, mas eu quero fazer um comentário disso à luz de um princípio constitucional que é muito caro ao nosso Estado democrático de direito. Vejam só o que ele nos diz, a nossa Constituição de 88. O intermediário, no caso, o aparato coercitivo do Estado, leva a violência à casa e à consciência do colonizado. Então, quero utilizar um exemplo constitucional para vocês entenderem, ou para reforçar, de todo modo, esse argumento da sociedade metropolitana como uma sociedade recheada de múltiplas mediações, e a sociedade colonial, demarcada pelo racismo estrutural, como demarcada por ausência ou fragilidade de mediações institucionais. E o exemplo está exatamente nessa sua afirmação de que o aparato coercitivo do Estado, no caso da sociedade colonial, leva a violência, e aí vejam, à casa e à consciência do colonizado. Então, vocês vejam, um dos princípios mais básicos dos nossos direitos e garantias fundamentais é a inviolabilidade do domicílio, no caso, né? Então, o aparato coercitivo do Estado não pode acessá-lo, por exemplo, à noite,
a menos que seja, vamos pensar aqui, para impedir que se alastre um fogo, ou durante o dia por meio de mandado judicial, no caso. Mas vocês vejam aqui o termo, o mandado judicial. Toda a ação institucional, e isso que é o mais incrível de uma democracia, todas as ações institucionais, elas demandam autorização judicial. E nesse caso do judiciário e do operador público do direito, enquanto no caso, fazendo essa mediação entre o Estado e a sociedade civil, ou fazendo essa mediação entre em termos de interpretação normativa da lei e da sua aplicação prática em relação às diferentes instâncias das instituições públicas. Então, isso é muito incrível, porque nos permite entender, de um lado, essa potência democrática, que eu quero enfatizar isso de maneira mais específica, no caso do nosso último tópico, mas também o argumento dele, de que essa situação de mediações múltiplas, do mandado que autoriza ou desautoriza, digamos assim, não existe no contexto colonial e nesse aspecto do gueto, da periferia, onde de fato se localizam, e inclusive em termos, se nós pensarmos aqui, histórico-normativos, os sujeitos menorizados como seu único espaço, como o espaço não só do abandono social, da organização quase que espontânea, mas também, em última instância, da ausência do Estado, da ideia do Estado paralelo. Muito interessante esse aspecto também, próprio a essa herança colonial em sentido estrito. Ali o Estado é o Estado paralelo, digamos assim. E no duplo aspecto, seja do fato de que, digamos assim, o Estado não acessa nos vários âmbitos de atuação do Estado, seja no fato de que quando acessa é por meio da linguagem, como vocês viram aqui, da pura violência, ou em geral, da linguagem da pura violência. Muito interessante esse aspecto, portanto, sociedades metropolitanas, me permitam repetir, são sociedades demarcadas por mediações jurídico-institucionais estruturantes, por múltiplas, quase que infindáveis mediações, e não é por acaso que muitos teóricos do direito constitucional percebem esse inchamento do Estado democrático de direito, no caso da judicialização da política, da materialização do direito, mas é um fenômeno próprio das nossas democracias em termos de juridificação do poder, de juridificação da ordem material, e em contrapartida, como nós vemos aqui no caso de Fanon, sociedades colonizadas, sociedades coloniais demarcadas pelo racismo estrutural, têm poucas mediações, essas mediações são frágeis, e então nós vemos nessa relação gueto-centro, digamos assim, a mediação, entre aspas, aqui, como sendo demarcada pela violência coercitiva do Estado, pela violência propriamente militar, digamos assim. E aí, então, vejo mais uma vez, ressalta-se essa perspectiva do dualismo, maniqueísmo antropológico, que é caudatário dessa assimetria racial. E, portanto, o fato de que são populações vivendo no mesmo contexto, mas como se fossem realidades completamente estanques, diferentes, portanto, dois mundos paralelos vivendo juntos, e por mais que aparentemente sejam paralelos, dependem um do outro. No caso, em particular, em termos do colonialismo, embora queira manter esse espaço puro de pureza racial, tem-se que ele só pode existir na medida em que produz concomitantemente essa perspectiva do gueto, da marginalização, da inferiorização, da periferização do sujeito racializado. E ele nos diz, em relação a isso, a zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada pelos colonos. Estas duas zonas se opõem, mas não em função de uma unidade superior, não estão destinadas, então, nessa sua oposição, à realização de um estágio superior de convivência humana. Não, é a violência, é a manutenção do status quo racial em sentido estrito. Regidas por uma lógica puramente aristotélica, obedecem ao princípio da exclusão recíproca, que a lógica aristotélica é o quê? A não é B, B não é A. Se A é, B não é, se B é, A não há. É o princípio da não contradição
que ele interpreta aqui num sentido político, ou seja, a relação branco-negro, branco-índio, sujeito colonizador, sujeito colonizado, é uma relação de autoexclusão, como na lógica aristotélica, ela não permite mediação, não permite correlação. Muito interessante essa jogada filosófica, no caso, que ele também faz. A cidade do colono é uma cidade sólida, toda de pedra e ferro. É uma cidade iluminada, asfaltada, onde os caixotes de lixo regurgitam de sobras desconhecidas, jamais vistas, nem mesmo sondadas. Os pés do colono nunca estão à mostra, salvo talvez no mar, mas nunca ninguém está bastante próximo deles. As ruas de sua cidade são limpas, sem buracos, sem seixos. A cidade do colono é uma cidade saciada e, aliás, a própria estrutura, em termos de segmentação aqui e do tipo de acesso ou não ao produto social, produto social nesse sentido da riqueza socialmente produzida, elenca muito esse tipo de situação. A própria questão, não só do acesso a esses bens culturais e econômicos, mas da concentração de renda, que não é, de todo modo, uma característica apenas exclusiva, no caso de sociedades de modernização periférica, isso também é muito importante, mas esse tipo de desigualdade ampla, inclusive na concentração de renda, exemplifica um pouco essa situação. Se vocês pegarem, por exemplo, e acompanham os noticiários, nós tínhamos uma ênfase muito grande nessa questão do isolamento social, de todos em geral, e, aliás, a própria Organização Mundial da Saúde, o médico, o Tedros Ghebreyesus, chamava muito a atenção: é preciso isolamento, mas não se pode esquecer das políticas públicas para que se garanta efetivamente que as populações pobres possam, de fato, manter-se isoladas. Mas vocês vejam que, nesse contexto, se vocês acompanhavam as notícias das colunas sociais, praticamente não houve confinamento, ou esse confinamento foi muito restrito para esses grupos, digamos, mais abastados. Viagem para México, Cancún, Haiti, Tahiti, no caso Haiti não, e assim por diante. Então, muito interessante esse aspecto de que esse tipo de assimetria que ele chama a atenção aqui se reproduz, inclusive, em situações como essa de plena pandemia, e, portanto, em muitos aspectos, colocam essa própria situação de isolamento social, de controle sanitário em risco. Mas muito interessante, mais uma vez, voltando aqui o argumento, a sociedade colonial, que é demarcada por esse dualismo entre a cidade do colono e a esfera do colonizado, é demarcada, então, pelas consequências socioeconômicas concomitantes. De um lado, a saciedade, a higiene social, enfim, o desenvolvimento. De outro, nós temos o abandono, o estado paralelo, digamos assim, e todas as tragédias concomitantes a isso. Vocês vejam a passagem agora. A cidade do colono é uma cidade de brancos, de estrangeiros. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a Médina, a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce, não importa onde, não importa como. Morre-se, não importa onde, não importa de que. É um mundo sem intervalos. Vejam só, essa passagem é muito, muito interessante. É um mundo sem intervalos, isto é, sem mediações, sem sistematicidade, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta. Faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada, é uma cidade de negros, de árabes. Então, muito interessante, mais uma vez, que essa perspectiva normativa, política do centro e do gueto, da cidade do colonizador e do colonizado, isto é, essa assimetria antropológica, ela se reproduz em termos das consequências práticas, como vocês viram, de um lado da saciedade, de outro da fome, de um lado do progresso social, de outro do próprio abandono, enfim, de condições de vida abaixo de um mínimo existencial necessário. E isso, mais uma vez, faz parte desse contexto amplo do sistema colonial, que, como vocês viram na passagem anterior do Albert Memmi,
tem como seu núcleo estruturante a violência cotidiana, concomitantemente, essa de modo totalmente pungente, concomitantemente a processos normativos, a perspectivas normativas e institucionalizadas, em muitos casos, de segregação, ou, para nós usarmos um termo menos forte e atualizado, digamos assim, de invisibilização, de silenciamento digamos, do enfrentamento institucional, do trabalho institucional de resolução, de tematização e de resolução desses problemas sociais. E se trata, portanto, de um mundo dividido de um mundo constituído por raças diferentes. Essa é a grande metáfora, então, do mundo colonial. Este mundo dividido em compartimentos, este mundo cindido em dois, é habitado por espécies diferentes. Lembrem que, no contexto do racismo, se trata de uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, e é nesse sentido que a raça ela tem esse cunho pré-político, e no caso dos sujeitos menorizados, ela apela para elementos animais, o macaco, digamos assim, que aliás é um termo que se usa, ainda um resquício dessas situações de racismo normalizadas no nosso próprio cotidiano. Então, este mundo dividido em compartimentos, repito, este mundo cindido em dois, é habitado por espécies diferentes. A originalidade do contexto colonial, e vejam que é o contrário, se nós pensarmos aqui de um Estado democrático de direito, do sujeito jurídico, no caso da pessoa natural, digamos assim. É o contrário exatamente dessa linguagem jurídica, digamos assim, se nós pensarmos no contexto do racismo, é uma linguagem biológica, zoológica, como ele vai dizer logo à frente, mais uma vez ao contrário dessa linguagem jurídica, digamos, moral, em torno à personalidade, em torno à alteridade, no caso, em torno ao sujeito de direitos. Né? Então, muito interessante. A originalidade do contexto colonial reside em que as realidades econômicas, as desigualdades, a enorme diferença dos modos de vida não logram nunca mascarar as realidades humanas. Ou seja, o sujeito é negro porque é pobre porque é negro, o sujeito é branco e, nesse sentido, é rico porque é branco. Ele quer chamar atenção para isso, que a raça é também a classe depende da raça, digamos assim. E vejam, mais uma vez, a questão da estratificação social não deixa de dar muita razão a esse tipo de argumento que é próprio, no caso, a contextos de modernização periférica, que são sociedades, obviamente, demarcadas pela perspectiva colonial, pela perspectiva do racismo estrutural. Quando se observa em sua imediatidade o contexto colonial, verifica-se que o que retalha o mundo é, antes de mais nada, o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal raça. Nas colônias, vejam só que interessante isso, a infraestrutura econômica é, ao mesmo tempo, uma superestrutura. A causa é consequência. O indivíduo é rico porque é branco porque é rico. E é muito interessante, vejam que ele faz essa jogadinha com dois conceitos centrais do marxismo, ou seja, aliás, nós vimos isso em vários aspectos em Stalin. As relações materiais, e Marx se referia em relação a isso, as relações de produção, a economia, digamos assim, por isso que o marxismo, inclusive, se pretende científico por causa dessa análise biológico-econômica. Então, a base econômica determina a produção de significados, a produção de axiologia. Então, nesse caso, o lugar econômico produz o lugar social. E vocês vejam que ele inverteu o argumento aqui. Ele assume a ideia de que nas sociedades coloniais demarcadas por racismo estrutural, é o aspecto normativo, que nesse caso aparece como biológico, que define a nossa posição social. Isto é, o nosso lugar econômico, socioeconômico. E não o contrário. Então, o lugar econômico se deve à raça. A raça produz o compartimento, para usar um termo dele, econômico. Por isso que ele complementa com essa ideia de que o indivíduo é rico porque é branco, e é branco porque é rico. Isso, odiernamente, no movimento negro indígena, no movimento feminista e queer, se chama interseccionalidade, ok? A ideia de que
a estratificação social ela é um fator que depende de várias qualidades do sujeito-grupo em questão. Por exemplo, se é homem ou mulher, se é um sujeito homossexual, trans, se é branco, se é negro, se é indígena, entre outras coisas. Então, isso é muito interessante, a interseccionalidade. Quem pesquisa esse tema aqui no nosso grupo do mestrado é a Sâmia, ela oferece uma perspectiva de análise social bastante interdisciplinar e correlacionada, que assume não só, no caso, como vocês viram aqui no marxismo, que o lugar econômico determina o lugar social, mas que esse próprio lugar econômico ele depende da posição, digamos, social do sujeito. Sem essa posição social, nós não entenderíamos por que, no caso, a questão do homem negro e do homem branco não assume o mesmo tópico em sociedades coloniais, digamos assim, ou em sociedades herdeiras do colonialismo, em que o homem negro ganha muito menos e não tem o acesso que tem o homem branco em relação às posições institucionais e de mobilidade social. A questão do próprio encarceramento, se nós pensarmos aqui, por que é que o grosso da população carcerária é negra, parda? Então, essas questões elas são muito interessantes, e o Fanon nos chama atenção exatamente para isso, para nós entendermos o tipo de estratificação social colonial. Não basta aqui esse argumento marxiano, de que a infraestrutura econômica, isto é, a nossa posição nas relações de produção, determina a nossa posição sociocultural. Não basta porque, de fato, aqui, se nós pegarmos dois homens, um branco e um negro, nós vamos perceber, e esse seria um exemplo, dualidades. Ou pelo menos especificidades que não obedecem a um critério meramente econômico, mas a um critério racial. É aquele mesmo argumento da ativista negra norte-americana Sojourner Truth, que ficou estilizado. Não sou eu uma mulher também, que ela está numa discussão do movimento feminista que começa a emergir nos Estados Unidos na década de 1850 e que é encabeçado por mulheres brancas. E aí, ela, em um determinado momento, chama atenção. Peraí, vamos considerar uma questão aqui. Eu sou uma mulher e nunca nenhum homem abriu a porta da carruagem para mim. Nunca nenhum homem me ajudou enfim, a entrar aqui num lugar, foi cortês comigo, me chamou para jantar, qualquer coisa nesse sentido. Eu não sou uma mulher como vocês, brancas, no caso. Então, muito interessante. Ela complementa, inclusive, eu vou mostrar isso para vocês amanhã. Ela complementa, por exemplo, eu criei vários filhos, eu trabalhei tanto quanto os próprios homens. Não sou uma mulher como as outras. Então, vocês vejam, esse argumento aqui, pelo menos indiretamente, quer apontar exatamente para essa pressuposição do Frantz Fanon, de que nas sociedades coloniais, repito mais uma vez, herdeiras da perspectiva, dessa perspectiva assimétrica, dessa perspectiva dualista maniqueísta em termos antropológicos por causa do racismo estrutural, nessas sociedades coloniais, a questão racial é mais fundamental do que o lugar econômico, porque, inclusive, determina esse lugar socioeconômico. E é nesse sentido, eu repito mais uma vez, que nós temos esse argumento de que o indivíduo é rico porque é branco porque é rico. E é nesse sentido, então, dessa percepção por parte do sujeito grupo colonizado de uma sociedade sem mediações, digamos assim, de uma perspectiva de que o próprio colonialismo, enquanto um sistema amplo demarcado por racismo estrutural, não pode ser suavizado, mediado, ele precisa ser derrubado em sentido estrito. Lembrem do argumento no início que eu lhes dei, que o Estado democrático de direito, quando nós analisamos as teorias eugênicas, as teorias fascistas, ele, de modo quase desesperado, tenta dar respostas, tenta impedir que essa perspectiva da assimetria racial, da violência direta, acabe sendo reproduzida e reassumida como um eixo de justificação institucional e de transformação social. Então, é nesse sentido que o Frantz Fanon nos chama a atenção que o sistema colonial como um todo
demarcado por racismo estrutural, ele não pode ser suavizado ou, enfim, conciliado. Ele precisa ser abolido, precisa ser destruído, e isso significa, então, abolir, como já dizia o Achille Mbembe, desde a primeira aula que nós tivemos, em que nós tivemos a questão, trabalhamos a questão da descolonização, nós precisamos, para abolir o sistema colonial, abolir, em primeiro lugar, o racismo, a raça. E aí vejam a violência que presidiu ao arranjo do mundo colonial, que ritmou incansavelmente a destruição das formas sociais indígenas, que arrasou completamente os sistemas de referência da economia, os modos da aparência e do vestuário. Essa violência será reivindicada e assumida pelo colonizado no momento em que, decidindo ser a história em atos, a massa colonizada se engolfar nas cidades interditas. Então, o que ele está querendo chamar a atenção? E lembrando que ele fazia parte de movimento revolucionário, o Fanon, no caso, no contexto argelino, na sua luta contra a colonização francesa. Então, o que ele quis dizer aqui? Primeiro, que a luta anticolonial ela vai desvelar essa perspectiva da violência racial que demarcou a manutenção, a legitimação, a normalização do mundo colonial enquanto assimetria antropológica. E segundo, que a revolução anticolonial ela terá por objetivo destruir praticamente, e não apenas simbolicamente, esse mesmo mundo colonial. É a violência, no caso agora, do sujeito colonizado. E aí vejam que ele inclusive complementa: fazer explodir o mundo colonial é doravante uma imagem de ação muito clara, muito compreensível e que pode ser retomada por cada um dos indivíduos que constituem o povo colonizado. Destruir o mundo colonial é nem mais nem menos abolir uma zona, a zona do não ser, que o Achille Mbembe chamava a atenção da raça, enterrá-la profundamente no solo ou expulsá-la do terreno. Então vocês vejam, a derrubada do sistema colonial implica na derrubada do racismo, na eliminação, no combate ao racismo. Então, e isso é necessário por quê? Porque num contexto colonial, como eu estou lhe chamando a atenção, não há mediação entre colonizador e colonizado. O racismo impede essa simetria antropológica, essa horizontalidade jurídico-político-moral. E, portanto, naturaliza, normaliza a relação entre um sujeito e um objeto, entre sujeitos e objetos, que, portanto, é uma relação imediata, direta, ok? Não normatizada em termos jurídicos, morais, políticos, institucionais. E ele nos diz, e com isso nós já estamos entrando nas passagens finais, a discussão do mundo colonial pelo colonizado não é um confronto racional de pontos de vista. Não é um discurso sobre o universal, mas a afirmação desenfreada de uma singularidade admitida como absoluta. Ou seja, a justificação do mundo colonial ela é simplesmente racista, racializada, portanto, nunca assumida a partir de um prisma, digamos, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. É sempre a partir da ideia de que uma raça tem todos os direitos, tem um protagonismo histórico e as demais têm um papel subsidiário, precisando, no mínimo, ser tutoriadas e, no máximo, ser, então, afastadas, eliminadas em vários aspectos. O mundo colonial é um mundo maniqueísta. Lembre de novo o sujeito e o objeto, dado o racismo estrutural. Não basta ao colono limitar fisicamente, com o auxílio de sua polícia e de sua gendarmaria, o espaço do colonizado. Como que, para ilustrar o caráter totalitário da exploração colonial, o colono faz do colonizado uma espécie de quintessência do mal, que é, digamos assim, em termos metafóricos, na linguagem da Cabala, desse pessoal, não lembro agora, do Renascimento, a quintessência é, digamos, a essência mais pura, mais substantiva, no caso, produzida. A sociedade colonizada não é apenas descrita alquimia, dos alquimistas renascentistas. O colono, a sociedade colonizada, me perdoem, não é apenas descrita como uma sociedade sem valores.
Não basta o colono afirmar que os valores desertaram, ou melhor, que jamais habitaram o mundo colonizado. O indígena é declarado impermeável à ética, à ausência de valores, como também negação dos valores. É a antítese que nós vimos em Kant, Hegel, ou mesmo Darwin, no caso. Né? Então, o negro como homem natural de Hegel, o negro como ridículo de Kant, o indígena como estado de natureza de Hobbes, no caso. Repito essa passagem: o indígena é declarado impermeável à ética, à ausência de valores, como também negação dos valores. Ousemos confessá-lo, inimigo dos valores. Nesse sentido, é o mal absoluto. Então, não é mero acaso que o Hitler aqui concebe o negro como digamos, o maior e o mais pungente exemplo de degeneração humana, seja no aspecto dos costumes, seja, que era o argumento mais incisivo do Hitler, na questão anticivilizacional, na miscigenação. Lembrem que o judeu, inclusive, que já era um dos grupos racializados mais maus para Hitler, traz o negro para o Reno, que foi o argumento dele, para destruir a pureza racial ariana. Então, muito interessante, que é o que ele chama a atenção aqui, é o mal absoluto. Elemento corrosivo, que destrói tudo o que dele se aproxima, elemento deformador, que desfigura tudo o que se refere à estética ou à moral, depositário de forças maléficas, instrumento inconsciente e irrecuperável de forças cegas. Portanto, vejo mais uma vez essa ideia de que o mundo colonial, marcado por racismo estrutural, possui essa assimetria antropológica entre o sujeito do presente, aberto ao futuro, e esse sujeito do passado degenerado, digamos assim, o mal absoluto. E é nesse sentido, inclusive, que na linguagem colonial, o sujeito escravizado, o sujeito inferiorizado, ele é aproximado ou correlacionado, na verdade, diretamente ao animal. A isso que ele vai chamar aqui de linguagem zoológica. E aí vejam, por vezes este maniqueísmo vai até o fim da sua lógica e desumaniza o colonizado. A rigor, animaliza-o. E, de fato, a linguagem do colono, quando fala do colonizado, é uma linguagem zoológica. O macaco, como eu lhes chamei a atenção, faz alusão aos movimentos reptílicos do amarelo, às emanações da cidade indígena, às hordas, ao fedor, à pululação, ao bulício, à gesticulação. O colono, quando quer descrever bem e encontrar a palavra exata, recorre constantemente ao bestiário. Lembrem daquele ditado dos colonizadores, dos colonos italianos lá do Rio Grande do Sul: negro e can tutti compagni, negro e cachorro é a mesma coisa. Então vocês entendem aqui que são colonos que vieram para cá, inclusive esses aqui que são filhos ou netos, ou no máximo bisnetos de colonizadores do fins do século XIX, início do século XX, que é o contexto desde o qual o Frantz Fanon nos fala aqui, ok? O europeu raramente acerta nos termos figurados, mas o colonizado que apreende o projeto do colono, o processo preciso que se instaura, sabe imediatamente o que o outro pensa. Ou seja, com essa linguagem zoológica, o sujeito colonizado sabe o que de fato o colonizador compreende em relação a ele, que é exatamente essa desumanização, essa instrumentalização, essa segmentação em sentido estrito. E é por isso, mais uma vez, que no contexto do racismo estrutural, nós vamos ter isso que o Frantz Fanon chama do mundo colonial enquanto um mundo imóvel, maniqueísta, como ele já chamou antes, em que cada raça tem o seu lugar pré-definido e estabelecido de uma vez por todas. E aí vejam, mundo compartimentado, maniqueísta, imóvel, mundo de estátuas. A estátua do general que efetuou a conquista, a estátua do engenheiro que construiu a ponte. Mundo seguro de si,
que esmaga com suas pedras os lombos esfolados pelo chicote. Eis o mundo colonial. O indígena é um ser encurralado. O apartheid é apenas uma modalidade na compartimentação do mundo colonial. A primeira coisa que o indígena aprende é a ficar no seu lugar, não ultrapassar os limites, e estes limites são, então, os limites raciais. E com isso, então, as outras questões a gente já comentou antes. Eu finalizo essa parte própria à descolonização africana, ressaltando, então, no caso, as 5 ideias que eu trabalhei com vocês nos textos de Achille Mbembe, Aimé Césaire, Albert Memmi e agora Frantz Fanon. A saber, primeiro, essa perspectiva de que é com a descolonização que nós temos, de fato, a abertura antropológico-política, isto é, com o combate a isso que o Albert Memmi e o Frantz Fanon agora chamaram de clausura da raça, de zona do não ser, que é a própria raça. Porque quando você elimina essa perspectiva do racismo, você abre espaço para a política e horizontaliza os sujeitos. E porque abre espaço para a política, lembrem dos 3 argumentos do Albert Memmi em relação à condição do colonizado. Na situação do racismo estrutural, da sobredeterminação biológica, da antropologia, da cultura, da normatividade, a raça não é política, não é relacional, ela é fisiológico-genética, ela é hereditária. Então, o primeiro argumento, descolonização leva efetivamente à abertura político-antropológica, à abertura da história, do presente para o futuro, inclusive com a correta reconsideração do passado. Segundo, a descolonização africana, isso também é Achille Mbembe, e mesmo Frantz Fanon, Aimé Césaire, embora eu não tenha tratado sobre eles em relação a isso, eles afirmam que a descolonização não assume uma perspectiva antimoderna e antimodernizante. Não tem por objetivo negar a modernidade, mas levá-la a termo, maturá-la, nesse sentido de que os direitos do homem e do cidadão ou são para todos ou são racializados, racistas, ou servem para enquadrar e podem ser titularizados por todos, inclusive em termos de refreamento da modernização europeia, da modernização ocidental, ou simplesmente são fantasmagorias, são retórica racista. Portanto, descolonização africana, nesse caso, como representando pela primeira vez, de modo efetivo, a radicalidade, a efetividade da modernização ocidental, e nesse caso, do arcabouço normativo que a Europa se assumiu como seu, desse universalismo dos direitos do homem via racionalização, mas que na prática, dada essa perspectiva do etnocentrismo cultural e do racismo estrutural, não conseguiu efetivar. Terceira questão, que nós vimos em Aimé Césaire, no seu livro Discursos sobre o Colonialismo, temos a questão de que a expansão da modernização ocidental como sistema mundo, essa é uma linguagem de um sociólogo contemporâneo que me fugiu o nome agora, ele tem inclusive um livro que se chama O Sistema Mundo Moderno, me fugiu o nome agora, daqui a pouquinho eu lembro, mas enfim, a expansão global, universal da modernização ocidental, da Europa, se dá em termos dessa tríade eurocentrismo, colonialismo, racismo, como fascismo, e portanto o colonialismo é a primeira expressão do fascismo, do totalitarismo em sentido estrito, seja pelo seu recurso fundamental, que é o racismo estrutural, seja pela sua consequência, que é, no contexto da assimetria antropológica, a inexistência de mediações e, portanto, esse processo de instrumentalização, de escravização, de violência direta e, em última instância, de extermínio dos sujeitos, grupos inferiorizados. E, no caso, o quarto argumento seria o da falsificação da história, que nós vimos na aula de sexta-feira passada com Albert Memmi, ou seja, essa ideia de que a história colonial é a história contada pelo colonizador e, portanto, de que ele ali assume esse sentido de desbravamento, de construção de civilização, de levar luz da cultura aos povos selvagens, que deixados por si mesmos se autodestruiriam, ou, enfim, estariam presos à idade da pedra, digamos assim. Quando, na prática, como nós também vimos em Albert Memmi, é uma completa fantasia, e os exemplos aqui do Congo belga,
ou mesmo da nossa sociedade brasileira colonial, mostram exatamente que sociedades coloniais são sociedades de violência normalizada, de violência naturalizada por causa do racismo estrutural e, portanto, de consolidação e reprodução dessa assimetria antropológica entre o branco e o negro, o branco e o índio, de um sujeito e um objeto. E, finalmente, então, hoje, com Frantz Fanon, e essa seria a quinta ideia, nós temos a ideia, nós temos esse argumento de que sociedades coloniais são sociedades sem mediações, de que o racismo estrutural implica na consolidação de uma sociedade sem mediações, ou, enfim, demarcada pela fragilidade, às vezes pela ausência, e, enfim, pela possibilidade dessas mediações, e, enfim, pela possibilidade de regressão institucional bastante corriqueira, devido, mais uma vez, à manutenção dessa assimetria antropológica, dessa compartimentação racial, dessa, enfim, violência radicada nos diferentes cantos e recantos da cultura e das instituições, ok? Amanhã, então, a partir de amanhã, eu quero trabalhar com vocês a perspectiva da emergência das minorias políticas, e nesse caso, dos movimentos feminista e LGBTQIA+, para complementar esse argumento próprio à descolonização em termos de uma luta anticolonial, antifascista, antitotalitária, antirracista e não fundamentalista, que tem como eixo estrutural essa ideia de que a biologia não justifica a antropologia, não justifica a cultura, não justifica a normatividade, e que então exige uma crítica social interdisciplinar, nesse caso interseccional, e ao mesmo tempo essa radicalização, essa maturação da correlação originária entre direitos humanos, pluralismo e Estado democrático de direito, exigindo também, por consequência, essa questão da desnaturalização, da historicização e da politização da sociedade, da cultura, da consciência, que eu trabalharei com vocês melhor amanhã, ok? Eu finalizo com isso, então, a minha apresentação, e aí, então, eu passo agora para, no caso, as questões por parte de vocês, se vocês tiverem alguma observação, ok? Fiquem à vontade.